Amém, meus amados. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Timóteo, primeira carta a Timóteo. Tá esperando aí, Teresa? Então tá bom. Timóteo. 1 Timóteo, Paulo, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Amém? Vamos. Amém. Vamos orar. Pai, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra, ó Deus. Pedimos que o Senhor venha falando um pouco mais, ó Deus, através dela. Usa-me conforme o teu querer, segundo o teu espírito, é que eu te peço, eu já te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O livro dessa semana são os livros de a primeira e segunda carta a Timóteo, carta de Paulo a Timóteo. Nós lemos aqui no capítulo 1 a saudação que Deus faz, a saudação que Paulo faz a Timóteo, e também no capítulo 2, na segunda carta, no capítulo 1, ele faz também uma segunda saudação a Timóteo, dizendo no verso 2, ao amado filho Timóteo. Então, nós vimos aqui, e eu quero dar um foco mais no capítulo, na segunda carta, tá, de Timóteo, capítulo 2, mas eu trouxe esses dois versos a introdução da carta do apóstolo Paulo, justamente para que nós entendêssemos, de certa forma, um pouco de quem foi esse Timóteo, que acompanhou Paulo, mas que Paulo tinha como em grande estima. Tivemos outros que acompanharam Paulo, como Silas, que esteve junto com Timóteo também, na Macedônia, depois foram, viajaram lá nas viagens. A gente começa a ver a aparição de Timóteo lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando lá em Listra e Derbe, Paulo ele encontra-se com Timóteo, que era filho de uma mãe judia com um pai grego, e aí ele circuncida Timóteo porque quer levá-lo em suas viagens, e era um desejo certamente de ambos, e Paulo o tem como um discípulo, um discípulo amado, fiel, e o tem em grande estima. E, de fato, Timóteo vai ser de grande ajuda para Paulo, e para o Evangelho, para a contribuição. E por isso as cartas a Timóteo são chamadas pela cristandade como cartas pastorais. Mas se a gente for ver as cartas do apóstolo Paulo, todas elas, elas são, de certa forma, cartas pastorais, porque elas eram dirigidas às igrejas, e ele estava ali trazendo ensinos pastorais, não só teológicos, doutrinários, como a gente vê lá em Romanos, mas também ensinamentos sobre as condutas da igreja, que a igreja então deveria ter. Há algumas coisas interessantes nessa carta a Timóteo, no capítulo 1 principalmente, na primeira carta principalmente, que há uma grande discussão, só trazendo uma introdução, se essa é uma das cartas do apóstolo Paulo, chamadas deuteropaulinas, que viria a serem isso. Então, seriam cartas que foram feitas por discípulos de Paulo e assinada com o nome de Paulo lá,
porque ela tem algumas peculiaridades que a gente não encontra nas outras cartas, que são ditas como cartas paulinas. Mas há outro grupo, claro, que vão dizer, não, essas cartas são realmente de Paulo. A gente não está entrando em questões aqui de autoria, é só para que a gente entenda, porque, por exemplo, no capítulo 1, a gente não vai entrar nessa polêmica, mas lá no capítulo 1, Paulo fala, do capítulo 1, não, na primeira carta ele fala, por exemplo, que as mulheres, que elas iriam ser salvas se tivessem filhos. Então é uma coisa meio interessante. Outra coisa de salvação que ele fala lá, né? Por isso, ao meu ver, poderia ser deuteropaulinas, mas isso não invalida nenhum aspecto da mensagem do Evangelho. Por isso que eu busquei aí justamente focalizar em pontos cruciais que realmente têm aí muito a ver com o ensino do apóstolo Paulo trazido a nós. E por isso que nós devemos entender e estudar realmente a palavra do Senhor, principalmente o Novo Testamento e as cartas do apóstolo Paulo, porque há muitas coisas que acontecem, né, em práticas de igrejas, né, e vem acontecendo ao longo dos anos, justamente por determinadas interpretações, né, como, por exemplo, a mulher tem que usar véu ou não usa véu, e aí senta de um lado, senta do outro, e algumas coisas desse tipo, né? Ou na própria carta aqui de Paulo a Timóteo, né, que as mulheres não andariam com ouro, não poderia andar com os seus cabelos com tranças e etc, etc. A mulher não pode falar, né? A Teresa já falou que na escola bíblica já estaria, né, por essa carta de Timóteo, na hora está impedida de falar. Então a mulher tem que ficar quietinha, sentadinha e só ouvir o marido. Eu até que, né, de repente, se eu fosse um pouquinho mais fundamentalista nesse sentido, eu ia usar a carta do apóstolo Paulo, né, aqui para Timóteo, mas também temos que entender o contexto, né, tá lá. Então, mas o que eu estou querendo dizer é que devemos entender as situações e extrair dos textos bíblicos, da palavra do Senhor, aquilo que tem as suas bases e mais ainda importantes. A gente vinha falando sobre isso há pouco, né, antes de começarmos o culto, sobre a importância do que é o Evangelho do Senhor, ou seja, é Cristo, né? Morto, ressuscitado, que venceu a morte. E essa era a mensagem principal do apóstolo Paulo, que combateu a igreja cristã, combateu os cristãos, por amor à lei, por amor à lei mosaica, né, por zelo de Deus. Mas ele entendeu que este mesmo Deus enviou o seu próprio Filho e que ele foi alcançado por ele, o seu poder e o poder de amor o alcançou. E aí Paulo, então, eu costumo falar isso, que Paulo ele deixa o investimento do ódio, deixa o investimento, né, da beligerância para para o investimento do amor em Cristo. Paulo, a gente lendo as cartas, lendo, né, Atos dos Apóstolos, a gente vê que Paulo realmente ele tem um temperamento um pouco mais forte. Ele vai ter lá uma discussão com Barnabé, e parece que o Barnabé era um camarada, né, tem até um hino, né, batista nosso aí, né, em homenagem a Barnabé, porque Barnabé era um camarada de boa, de paz, e ele ficou bastante tempo com o apóstolo Paulo, mas chegou um tempo ali que não deu certo, e Barnabé falou, eu vou com Marcos para determinado local, né, e Paulo foi para as viagens lá. Então, mas a gente vê que Deus é aquele que, apesar das nossas imperfeições, Ele nos usa. Amém? Nos faz instrumentos seus. Então devemos ter e ver essa beleza, né? Eu havia falado aqui, algo comentado sobre, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, a questão do Evangelho, né? de Pedro, que vai lá em Cornélio, e Cornélio era um centurião romano, não era judeu, aquela coisa toda. E então nós vemos os movimentos do próprio Espírito Santo, do próprio Senhor, os movimentos do Evangelho, né? Para alcançar a todos. Então, isso que nós devemos ter este foco. E no capítulo 2, o destaque que eu quero trazer nesta noite é justamente que Paulo traz para Timóteo, nesta
segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 2, ele aponta a necessidade de um fortalecimento, amém? De Timóteo, né? Mas eu trago aqui, então seria a mensagem, o pastor que vai se fortificando ou se fortalecendo, mas essa mensagem, de certa forma, é aberta, porque todos nós, como cristãos, devemos nos fortalecer, amém? Devemos nos fortificar em Cristo Jesus. E aí, ele traz, então, neste capítulo 2, capítulo 2 de 2 Timóteo, do verso 1 ao 7, ele vai trazer 3 metáforas, né? Fazendo referência ao pastor, porque Timóteo realmente ele cumpriu essa função pastoral, mas essa função pastoral, digamos assim, né, ela se estende e deve se estender a todos nós cristãos, porque, de certa forma, mesmo aqueles que não têm, digamos assim, a denominação, né, pastoral, ou um título pastoral, muitas vezes tem o dom pastoral, ou de certa forma em algum momento pastoreia, seja a sua família, seja os funcionários na sua empresa, seja o que for, né? Então, nós temos que entender que como cristãos, precisamos nos fortalecer. E aí, capítulo 2 de 2 Timóteo, ele vai dizer: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, esse início é justamente um dos cernes da mensagem do apóstolo Paulo, que vinha trazendo, e no seu pensamento anteriormente, a salvação, entre aspas, né, pela lei. Então, o cumprimento da lei mosaica que garantiria a minha estada eterna com Deus. Mas aqui ele vai dizer que aqueles que são de Cristo devem se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Qual graça é essa? Em Efésios ele vai dizer que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, Cristo Jesus é um dom de Deus que nos agraciou o mundo, enviando o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê, como diz os evangelhos, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, essa graça do Senhor é de graça. Amém? Alguém vai dizer, não é de graça não, né? Porque, então eu tenho que me tornar cristão, claro. Então é a sua vida. Paulo vai usar muito essa expressão, né? Agora eu não vivo eu, mas, e ele usa isso nesse capítulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu agora sou de Cristo. A gente cantou isso aqui, cantamos um cântico que traz uma parte, não é verdade? Porque há sim uma doação, mas a graça, e essa graça que é favor e merecido, é do próprio Deus para com aqueles que creem. Por isso, entregar a sua vida, entregar o seu coração é o mínimo que podemos fazer a um Deus tão maravilhoso, tão bondoso. Lemos o Salmo, o salmista dizendo que Ele é aquele que me acolhe. Amém? E quando nós a todo aquele que vai até Ele vai ser iluminado por Ele, vai resplandecer. É justamente este Senhor que Paulo vai estar reforçando para que Timóteo se fortaleça nele. Não se fortaleça em mim, não. Você precisa se fortalecer na graça que há em Cristo. Amém? E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso transmita a outros homens, idôneos para instruir a outros. Amém?
instruir sobre o Evangelho. E aí o Evangelho é aquele que vai de boca em boca. Verso 3, e aí ele começa a fazer, então, a trazer as metáforas aqui neste fortalecimento, como deve ser, então, a vida de um cristão, e ainda mais de um pastor, de um líder, né, como Timóteo, por exemplo. E ele vai dizer: participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Verso 3. Verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, Paulo usa aqui a figura de um soldado. E isso é até às vezes difícil, né? Entendemos por que será que ele usa a figura de um soldado se ele estava preso. E essa é uma das cartas da prisão. Mas ele usa, em 1 Timóteo, ele fala que as autoridades, nós devemos orar pelas autoridades. Paulo estava preso por pregar o Evangelho. E aí, contrariou algumas religiões, contrariou aos próprios judeus, e por isso ele acabou sendo preso. E aí ele vai ser preso, inclusive vai ser levado a Roma. E lá vai ter a sua morte. Mas nesse caminho, nesse percurso de Paulo nas prisões, ele, em um determinado momento, juntamente com Silas, ao ser preso, ele vai-se lá em Tessalônica, ele vai acontecer um milagre lá, enquanto eles estavam presos, eles estavam adorando a Deus, e as cadeias vão se abrir. E o carcereiro, o soldado que cuidava lá dos presos, fica desesperado e tenta se matar. E Paulo vai dizer: olha, não faça isso, não, porque todo mundo está aqui, ninguém foi embora, então não vai ter nenhum problema para você. Ou seja, você não vai ser morto. Né? O soldado, se ele não guardasse, fizesse bem o seu serviço, ele poderia, então, sofrer a pena de morte. E na história, então, bíblica aí, diz que Paulo, então, aquele soldado vai se converter. E com ele toda a sua família. Então, Pedro, ele vai, já falei isso aqui, né? Em Atos dos Apóstolos, ele vai pregar para um centurião, que era um soldado romano que cuidava de uma centena de homens. Tinha ao seu comando uma centena de homens. E aí, então, Paulo coloca aqueles que conduzem, que levam a fé em Cristo Jesus, e principalmente os pastores, né? Como um soldado, e um soldado de Cristo, como um bom soldado de Cristo. A primeira coisa que a gente entende aqui como um soldado, e que provavelmente não deveria ser diferente na época de Paulo, é que para ser um soldado precisa ter disciplina, precisa ter obediência, em um serviço a um comando, não é verdade? E a gente conhece um pouco, né? Talvez eu não conheço com profundidade, mas determinados grupos de soldados, né? Determinadas carreiras, elas exigem uma preparação e testes rigorosos, inclusive, não só aqui no Brasil, né? Mas pelo mundo todo. Para que aquele homem, aquele jovem, né? Normalmente, mulheres também, ingressem nessas forças, porque precisam estar preparados.
Então, certamente, Paulo sabia disso. E ele usa a figura do soldado como aquele que tem uma disciplina, que passou por um determinado conhecimento e experiência, está pronto, né? Está pronto para desenvolver o seu serviço. Por isso ele vai dizer que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Você já viu algum desses soldados que ficam por exemplo, na frente de batalhões, principalmente a polícia do exército, né? Eles ficam na frente dos batalhões, há soldados que ficam. Vai então chamar um daqueles soldados para te ajudar a fazer alguma coisa ali fora que aconteceu. Não, o posto dele é ali e ele vai ficar ali. Ele não vai sair do seu posto de comando, porque determinado serviço que lhe foi posto, ele vai cumprir. Mesma coisa, dá um exemplo que é muito talvez mais marcante para a gente, né? A polícia eu não sei como chama, né? Lá da Inglaterra, da rainha da Inglaterra, aqueles camaradas que usam aquelas roupas vermelhas, né? Com aquele chapéu, né? Eu não sei como chama aquilo, né? Enfim, tá bem. E eles estão lá. Você pode fazer uma gracinha que for na frente deles, não vão nem rir. Parece até aquelas estátuas, né? Ele está lá. Mas se você fizer alguma coisa, né? For entrar em determinado local, aí eles vão lá e vão te barrar, vão fazer alguma coisa para que seja cumprida aquela lei, enfim, aquilo que eles estão guardando. Então, o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele vai dizer para Timóteo, olha, tem um foco. E se você está neste serviço, e quando você está no serviço, certamente aqueles soldados que estão em serviço, eles cumprem com aquelas regras. Mas quando, então, eles não estão, eles estão nas suas casas, nos supermercados, fazendo os seus deveres e afazeres outros. Mas quando estão no serviço, estão cumprindo determinadas normas. E aí, então, há um foco. Amém? E nós precisamos entender isso. Paulo vai dizer para ele, olha, você precisa se fortalecer em Cristo, na graça de Cristo, porque Ele é capaz de te fortalecer, para que quando você se ocupe do seu serviço, que é para Ele, você seja um bom soldado de Cristo. E nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. E aí, há soldados em todo o mundo, em diversos países, diversos exércitos e tudo mais. Mas o que ele está dizendo é justamente sobre Cristo e aquele que o recrutou. Se você é um soldado de Cristo, procure obedecer aos mandamentos de Cristo. Amém? Procure ter o seu foco e agradar aquele que o recrutou. Amém? E aí a gente pode pensar, né? Se estamos, de fato, realmente, quando em serviço das coisas de Cristo, estamos nos envolvendo em negócios desta vida que não condizem com o agrado daquele que nos recrutou, com Cristo. Amém?
E aí Paulo vai dizer várias coisas. Olha, cuidado com coisas ou falatórios que não vão te levar a lugar nenhum, ou etc, etc. Ele dá alguns exemplos aqui, mas eu quero justamente trazer para a gente, hoje. Será? Ou será que nós estamos vendo também aqueles que falam, levam o nome de Cristo e muitas vezes confundindo os negócios desta vida com as coisas do Evangelho ou as coisas de Cristo. Então precisamos nos ater a isso. Amém? Se estamos a serviço como um bom soldado de Cristo, estejamos com este foco. Em segundo lugar, ele vai usar a figura aqui como metáfora do atleta. Como que é a figura do atleta? Verso 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O atleta não é coroado se não competir segundo as regras. No capítulo 9 de 1 Coríntios, capítulo 9, ele vai trazer alguma coisa mais. Ele vai falar do atleta também. Certamente devido aos jogos istmicos, que deram origem aos Jogos Olímpicos. Então Paulo vai falar aos coríntios que estavam naquela região lá da Grécia, onde eles conheciam bem essa realidade. Então ele faz uma defesa do Evangelho e da sua corrida, digamos assim, pelo Evangelho, a partir do verso 22, lá de 1 Coríntios 9, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. E aí, a gente entra naquilo que a gente estava falando um pouco antes aqui, sobre a questão do Evangelho, E às vezes muitas pessoas não confundem essas coisas, mas o Paulo ele se coloca de uma forma onde ele venha a estar ou ter acesso para ser ouvido e ser ouvida, melhor dizendo, a palavra do Evangelho. Amém? Para, de algum modo, trazê-los à salvação em Cristo Jesus. Verso 23 de 1 Coríntios 9, a gente está falando sobre o atleta, tudo faço por causa do Evangelho para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E aí, quem assistiu um pouco das Olimpíadas, segunda-feira vai começar as Paralimpíadas. E assistam algum dos jogos. Eu gosto de ver o jogo de tênis de cadeira de rodas, o cadeirante lá jogando tênis. Se já o tênis já é difícil jogar sem, normalmente ali numa cadeira de rodas, imaginem um esforço. E eu tenho uma admiração pelos atletas, porque sejam eles olímpicos ou paralímpicos, se exige uma disciplina muito grande, se exige um esforço e uma força de vontade muito grande.
não somente no próprio esporte, né, que é no qual eles praticam, né, no qual eles, enfim, ali concorrem, né, e são profissionais naquilo, né, mas na própria vida deles deve haver esta disciplina, né? Quem lembra do Ronaldo Fenômeno, né? Como foi chamado Ronaldo Fenômeno, né? Ronaldo Fenômeno, nos finais já dele de carreira, ele jogou no Corinthians, né? Marcou muito gol lá no Corinthians, legal, mas ele já estava com uma barriguinha. Quando ele parou de vez, aí, né, ele deixou mesmo, aí ele ficou bem gordinho, né? Não sei como é que ele está agora, né? E por quê? Né? Porque ele já não tinha mais aquela obrigação de manter o seu corpo, manter ali aquele preparo, né? Precisava. E ele fumava, não sei se ele ainda fuma, né? Ele fumava também. Então, né, um atleta que fuma e que come lá um churrasquinho, né, e bebe umas também, aí o negócio, né, uma cervejinha, não vai dar muito certo, né? Então, e parece que os jogadores de futebol gostam disso, né? Os brasileiros, né? Então, mas aqueles até que se mantêm, digamos assim, com uma disciplina mais severa, até duram aí um pouco mais, né? Porque há uma exigência. E Paulo, então, ele capta justamente isso do atleta. Olha, o camarada tem um negócio neles, né? O soldado, ele luta por um ideal, né? Seja de qual país for, seja lá da Coreia do Norte, seja dos Estados Unidos, seja do Brasil, né? Ele luta pelo ideal da nação dele, né? Vocês são chamados para serem soldados de Cristo. E o ideal de Cristo, do amor, da graça de Deus. Amém? E o atleta? O atleta, ele também corre, né? Corre, ele luta, tem as lutas, tem tudo para ganhar uma coroazinha de louro, né? Esse era o prêmio. Hoje os prêmios aí, parece que os prêmios aí são, né, para os atletas, são bem remunerados, né? Mas antigamente, né, e na época de Paulo, era uma coroa de glória, digamos assim. Aquele que alcançou a glória. E teve uma corrida por um ideal. Algo que o move, algo que o movimenta. Há uma força, há uma coerência, né, disciplinar, e há uma fidelidade com respeito às regras do jogo, né? Mas há uma disciplina. E Paulo então capta isso. Só que o que ele fala, né? E bem colocado, né? Ele vai dizer, olha, mas tudo bem, eles ganham aqui, como ele disse em Coríntios, né? Por isso ele vai dizer que todo atleta em tudo se domina, porque ele tem uma exigência ali, mas para Timóteo, ele vai dizer, olha, Timóteo, voltando lá, Timóteo capítulo 2, né, verso 5, ele vai dizer, mas olha só, ele não é coroado, ele não ganha, né, a sua medalha, se não competir segundo as regras do jogo. E aí então a gente vê que como são as regras do jogo que Paulo está falando aqui. Ele está se referindo ao modo de ser e de agir de Cristo, porque ele quem
agraciou, ou nos agraciou, e se corremos por Ele, é para Ele. Por isso é que os cristãos, eles vão ser chamados cristãos, e é justamente com o apóstolo Paulo e Barnabé, lá naquela igreja de Antioquia, lá onde eles primeiramente foram chamados cristãos. O que significa cristãos? Pequenos cristos, né? Ou cópias de Cristo, ou imitadores de Cristo. Então, Jesus é aquele que correu primeiro. Amém? É a nossa referência. A gente não tem referências, né, no esporte. Não tem lá o Usain Bolt, né, que não corre mais. Veio aqui no Brasil, nas Olimpíadas, ganhou várias medalhas aqui no Brasil, mas nessas Olimpíadas, lá no Japão não apareceu. Mas teve um camarada lá que fez mais ou menos igual ele fazia, né? Aquele gesto. E alguns atletas imitam alguns gestos de outros, não é verdade? Que na história passaram e há referências. Os atletas são referências para outros atletas. Paulo está dizendo aqui que Cristo é a tua referência, Timóteo. Não está dizendo que é Ele. Sim, ouça os meus ensinamentos. Aqui, eu trago ensinamentos de Cristo, a partir dos apóstolos, justamente com os apóstolos. Eu não estive com Cristo, mas de ler as Escrituras, de estar com Ele, da experiência do Evangelho com Ele. Amém? Das perseguições, dos açoites, etc, etc. Das conquistas, daqueles que se converteram a Cristo. Amém? Mas, para você se fortalecer, você precisa seguir estas regras do jogo. Ou seja, ter a sua referência a Cristo. Amém? Cristo é a sua referência. A sua palavra é a sua referência. O Evangelho é a sua referência. As regras. E é verdade, né? O atleta não é coroado se não competir segundo as regras. E aí a gente tem lá, tivemos nessas Olimpíadas uma jogadora do vôlei feminino que ela foi pega no antidoping, né? E ela não pôde jogar. E aí tomou uma substância lá, eu não sei qual a substância que era, mas enfim, não era nada dada, mas era uma substância que potencializava, ou segundo eles, ela potencializava o corpo físico dela, e aí encontraram essa substância, aí ela não pôde jogar um jogo, parece que voltou no outro lá, porque tem determinadas regras. Amém? Para seguir a Cristo, as regras são a de Cristo. Amém? É o modo de ser e o de agir de Cristo. Ele é o nosso atleta por excelência. Jesus é o nosso atleta por excelência. E depois vem os outros, os apóstolos mesmo, né? Chamados pais da igreja, que correram. O próprio apóstolo Paulo vem como referência, mas Paulo está dizendo aqui, Jesus é a nossa maior referência. Amém? E por fim, então, ele vai dizer para ele, no verso 6, trazendo essas três figuras, né? A última figura que ele traz como metáfora, para que nós sigamos nos fortalecendo, se fortaleça como um agricultor. E aí é muito interessante, né? Que negócio é esse? Ele vai dizer, o lavrador, o agricultor que trabalha, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. E aí, que nós compreendamos essas coisas, né? O lavrador. E quando a gente vê a figura do agricultor, Jesus usa muito essa figura, né? Ele tem uma parábola, que é a chamada parábola do lavrador, né? Ou do semeador, que sai a semear. E sai a semear e jogar a semente em tudo quanto é lugar. Na rua, num local de pedras, né? Talvez alguém pensasse, pô, esse lavrador aí é maluco.
Mas Jesus ensina lá que o lavrador é aquele que leva a semente para qualquer lugar. E a semente é a palavra de Deus. Jesus vai ensinar na parábola lá nos evangelhos. Mas, então, Paulo também traz esta figura do agricultor. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ou seja, o agricultor que, por sua fidelidade da opção agrícola, é o primeiro a participar do que plantou. Vocês já pensaram em ser agricultores? Eu não teria paciência, porque a gente tem que plantar e esperar crescer, e ainda sabe lá Deus, e é realmente confiar em Deus, né? Sabe lá Deus, porque por mais que você faça, né, jogue todas as coisas lá, a água e tudo, pode vir uma seca, pode vir uma tempestade, acabar com tudo, não é verdade? E aí é algo incrível. A figura do agricultor, a gente está acostumado, né, a ir lá no mercado, na feira, e ter lá tudo bonitinho, tudo lá arrumadinho, né, cenoura, abóbora, chuchu, enfim, né, as hortaliças, né, espinafre, eu como bastante espinafre, né, alface. Gente, tem que ter uma paciência, né? Esperar ali crescer. Porque a gente tem as coisas industrializadas, né? É diferente. A indústria vai lá e faz aquilo, mas por mais que haja, né, determinados hoje, né, com a tecnologia toda, determinados aí suplementos, se é assim que se fala, para a planta, tem que esperar ela crescer. Tem as pragas também, enfim. Então, a gente tem uma figueirinha lá em casa, mas é na varanda, então tem um pouquinho só de terra, e de vez em quando dá uns figuinhos, né? Deu de novo. E aí hoje eu peguei lá um que amadureceu, né? Aí eu peguei, aí eu reparti, era um figo, um figuinho assim, eu peguei, parti e dei metade para a Tereza e comi. Mas, olha só, eu até estava falando para ela, poxa, se tivesse uma plantação de figos, né? E a gente pudesse pegar mais figos, estava docinho, estava gostoso, né? E a gente foi, estava ali, mas o que o apóstolo está falando aqui é que o agricultor, né, ele é o primeiro a comer dos frutos, né? Ele vai lá experimentar o fruto da figueira, aquele que planta figos, né, para vender, seja para fazer uma figada, né? Quem comeu figada da Sica? Nem existe mais, né? Existe figada da Sica? Lembra? Aquela lata que era 4 em 1. Lembra aquela lata? Meu pai comprava. Marmelada, figada, goiabada e marrom glacê. Que marrom glacê nada mais é do que doce de batata, né? Tereza gosta de marrom glacê. Marrom glacê é um nome, eu falo para ela, é um nome bonito para doce de batata. Então, lembra disso aí? Tinha 3 em 1, 4 em 1, né, no máximo lá da Sica. Procurem na internet, que agora não existe mais, né, só pela internet. E aí então eu pensei, poxa, né, se esse figo docinho que a gente comeu tivesse uma plantação de figos, a gente ia pegar mais figos assim, né? Seria muito bom. Mas o agricultor, ele está lá, ele conhece, sabe qual é o que é melhor, né? Aquilo, existem algumas plantações que são tipo exportação. O camarada pega aquilo que é o de melhor, né, e manda lá. Enfim, muitas vezes. Mas ele que tem o privilégio de pegar e participar dos frutos. Ele que primeiro participa dos frutos. Amém? Então, o que eu posso estar falando é que você, como bom agricultor das coisas de Deus, da palavra de Deus, você
participa das coisas de Deus em primeiro lugar. Amém? Você é participante. Então, quando você está falando de Jesus, você está recebendo do Senhor as bênçãos dele. Amém? Quando você está participando das coisas do Senhor, na casa do Senhor, na igreja, você está recebendo as coisas do Senhor. Amém? Participando. E às vezes a gente não tem noção disso, a gente quer instantâneo, né? A gente quer chegar num food truck, isso, né? Um fast food lá, dá lá um hambúrguer, dá um negócio lá que vem rápido, né? A gente não sabe, né, quanto tempo levou muitas vezes, a gente quer o imediatismo. Mas quando temos essa paciência do agricultor, quando vemos as coisas realmente crescendo, Jesus fala também lá da colheita, né? Da semeadura e da colheita. Ele fala disso que se tornou muitas vezes Jesus traz isso. Desde as suas mensagens, falando sobre a colheita, falando sobre a semeadura, ou seja, a importância de termos essa figura do agricultor, né? Muitas vezes trazido, e se fala muitas vezes do pastor, mas o agricultor, e esta é trazida em último pelo apóstolo Paulo, aqui, para o fortalecimento de Timóteo, é uma figura importante para a gente. Porque o agricultor é aquele que espera em Deus, acima de tudo. Amém? Porque ele não tem poder sobre o crescimento daquela planta, né? Por mais que seja regado na hora certa, que seja adubado na hora certa, que seja tirado as pragas que possam destruir aquilo, deve-se confiar em Deus. Amém? E assim muitas vezes na nossa vida, na tua vida, por mais que você faça tudo certo, muitas vezes alguma coisa, não é verdade? Aquilo você não tem o controle total. Amém? E aí o agricultor é essa figura, que ele sabe que ele não tem o controle total. E ele depende de Deus. Depende de Deus. Mas é ele que recebe de Deus os primeiros frutos. Amém? Por confiar e esperar no Senhor. Ele sabe que o princípio trazido por Jesus, né, pelo próprio Jesus, é aplicado à sua vida. Tudo aquilo que semeia, eu vou colher. Amém? Então, para você se fortalecer, o pastor que vai se fortificando, se fortalecendo, o crente que vai se fortificando, se fortalecendo, ele precisa ter na sua mente a figura do soldado, a sua disciplina, e saber de quem ele recebe os comandos. Amém? E eu estou falando no sentido do Evangelho, de Cristo. Tá? Se você tem um patrão, né, conserve o seu emprego, né? Cumpra ali, direitinho. Se você é um soldado, né? Cumpra, um soldado realmente das Forças Armadas, ou da Polícia Militar, cumpra o comando dos seus comandantes. Mas aqui Paulo usa essas figuras para trazer para o cristão, e aqui é este o ponto. Devemos, para nos fortalecer da graça do Senhor, precisamos ter essas figuras em mente, como soldados de Cristo, para nos fortalecermos. Sabemos que recebemos o comando do Senhor, como um atleta que muitas vezes reduz ali o seu corpo, até o seu próprio corpo físico,
Então devemos entender essas disciplinas, e no sentido espiritual também. E se for preciso jejuar, jejue. Amém? E é interessante realmente que quando vemos as Olimpíadas, vemos algo muito bonito, né? Os atletas de salto, né? Salto em altura, ou salto com vara, os camaradas são fininhos, né? A saltar, os atletas e as atletas, né? Enquanto que os levantadores de peso, os camaradas tem que ser, né? Tanto as mulheres quanto os homens, aquela tora de massa. Então, ou seja, significa que ninguém é igual. E ninguém é igual diante de Cristo. Esta é a beleza. Mas o Senhor, Ele opera na vida de todos. Amém? Por isso, respeite as regras do jogo. Você vai alcançar a tua medalha em Cristo. Amém? Ele é a referência. Jesus é a referência. E por fim, o agricultor, que por mais que você faça, a tua espera está em Deus. Amém? Ele é quem vai fazer crescer aquilo que você tem investido. Amém? Para que frutifique você como os frutos. Mas por fim, a vida eterna. Por fim, a ressurreição do próprio Jesus. Este é o fruto maior. A ressurreição em Cristo. Esse é o fruto. Amém? Maior. Paulo fala aqui, leiam o restante, né, desse capítulo 2 de Timóteo. Fortaleçam-se em Cristo Jesus. Como soldado, como um atleta, como um agricultor. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor opera em nossas vidas, ó Pai. E sabemos, ó Deus, que neste mundo estamos de passagem, Senhor. Mas o Senhor nos oportuniza a cada dia no nosso viver, Senhor, agimos ou estamos numa posição como a de um soldado, como a de um atleta, como, Senhor, de um agricultor, diante do Senhor, diante deste mundo. Ó Pai, entendendo que o Senhor opera em nossas vidas, ou seja, o Senhor opera na vida daquele que crê em Ti, da vida daquele que crê em Cristo Jesus, que entregou a sua vida a Ele. Reconhecendo como Senhor e Salvador. Por isso, Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo cada um dos Teus servos e servas aqui, Senhor, para entender, ó Deus, cada diversidade das suas vidas, mas que o Senhor está acima de tudo. O Senhor é o alto comando. O Senhor é a referência como atleta. E Tu és, Senhor, aquele que sustenta e dá o crescimento, que está além do nosso controle e que devemos confiar. Então, que o Senhor esteja agindo, ó Deus, que o Senhor fortaleça dessa forma cada um dos Teus filhos e filhas na graça, ó Deus, na fé, no entendimento da Tua palavra, para que sigam, Senhor, neste mundo, sabendo, Senhor, que espera, sim, uma coroa de vitória em Ti, Senhor. Muito obrigado. Te louvo, te agradeço. Fica conosco, continue conosco, eu te peço. E oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.